Oi, eu sou o Dak e seja bem-vindo ao meu canal. Uhul! Estamos em 87 inscritos. Nossa, eu sou muito agradecido a vocês. Por favor, se inscrevam e me ajudem a continuar aqui no YouTube, basicamente. Agora vamos voltar para o vídeo. Você tem medo do escuro? Pois os filmes persistem em colocar monstros na escuridão. Seja com Monstros S.A., a humanidade vive com medo da escuridão. O breu é o lar da imaginação e isso é até um conceito no cinema. O que não podemos ver nos assusta e a mente começa a trabalhar para nos pregar peças. Hoje falaremos de Orion e o Escuro, que é um filme que não sabe se quer falar de tempo, escuridão ou medo. Orion e o Escuro não é um filme que vai agradar as crianças, embora seja feito para elas. Tem uns animais bobinhos e tal, mas não vai agradar elas, porque ele quebra a própria narrativa e te tira às vezes da história, mesmo você sendo adulto. O filme é baseado no livro de mesmo nome, Orion e o Escuro, de Yarlet Iman. Eu acredito que esteja falando certo, pode estar falando o nome do cara errado ou da menina errada. E a história começa com Orion, quem diria, obviamente, que tem medo de tudo. Começando por palhaços assassinos de esgoto, câncer com as ondas de telefone, dado por uma picada de mosquito. Escuridão, bullies, palhaço, responder errado na aula. O cara é o combo de medo, nunca vi. E ele também tem um pequeno diário, no qual anota tudo. E uma crush também que parece gostar dele de volta, chama ele pro passeio que vai ter na escola. Ele fala, vamos pro passeio. Ele fala, vou ver, né, vou ver. Ele tem medo de passeio e das inúmeras coisas que podem dar errado e acontecer, como o carro quebrar e eles terem que viver na mata, sobrevivendo de maçã e encontrando na mata, sei lá. Ele é maluco, ele tem uma imaginação fértil. Então ele mente pra ela e fala que vai. Planeja não ir. O cara é um mentiroso desde cedo. Ele chega em casa e os pais descobrem que ele tem essa excursão escolar, né? E falam pra ele, filho, você vai, né, no passeio? Fala, não sei, tô muito afim de ir não. Eles, né, a gente percebeu, você escondeu o bilhete embaixo do sofá. E fala, pô, fui pego, mas não queria ir não. E aqui é bem legal ver que os pais dele são liberais. Eles não querem obrigar o garoto a fazer as coisas que ele não quer fazer. Então eles só incentivam e apoiam as decisões. O que é legal, mas também permite proliferar esse medo dele, já que ele nunca vai ter que encarar, porque ele pode simplesmente empurrar com a barriga esse medo por anos. E também porque eles conhecem o filho cagão que eles têm. Eles sabem que o menino não vai. Orion desconversa e diz que não quer ir de maneira nenhuma. E aqui entendemos bem o tipo de protagonista que temos. Uma comida da própria sombra, que reflete todas as suas inseguranças. Um prato cheio para desenvolvimento e para melhora. Desenvolvimento esse que o filme te deixa imaginar, porque não mostra. É assim, já vou quebrar aqui a expectativa. Então temos mais uma cena para deixar explícito que ele tem medo do escuro, que é os pais dele visitando ele, perguntando se quer que apague a luz, e ele pedindo para deixar a porta aberta para permitir entrar luz. Literalmente uma cena para te explicar, olha, tem medo do escuro, tem medo disso, cara. E ele finalmente é visitado pelo escuro. Sim, o título é literalmente o nome dos personagens e não quer dizer que é Orion e o escuro. Escuro de escuro não, nome, não substantivo, de escuro, como você conhece escuro da Abreu, que é um ser mítico que fala que trabalha trazendo escuro, ou seja, a noite é CLT. Além disso, esse ser místico também fala que o Orion é de longe a criança mais barulhenta e mais chata. Fala, moleque, meu Deus, eu não te suporto mais. Insuportável. Pelo amor de Deus, toda noite é isso. Você tem medo do escuro, você fica reclamando na minha cabeça. Então, para resolver esse medo do garoto, ele convida o garoto a acompanhar ele em um dia de trabalho. Pra ver se ele perde o medo da escuridão. Sim, é basicamente você quer descobrir como é que é o CLT antes do tempo, garoto. O que você irá enfrentar pelos próximos 30, 40 anos dessa vida. Mais ou menos isso. Orion fica com medo, rejeita, mas depois de ver a sua pequena vida passar diante dos seus olhos, ele fica amedrontado e decide ir. E temos aqui a primeira incisão do filme. Sei o que tá fazendo, pai. Peraí, como assim?
Tá me contando uma história sobre como superou seu medo do escuro pra me ajudar a superar o meu medo do escuro. Aqui Hipátia entra em cena, a filha dele, e fala que ela já sabe o que ele está tentando fazer. Uma história de como ele superou o medo do escuro para ela superar o próprio medo do escuro. E aqui te tira do filme completamente. Você acha que tá vendo uma coisa e do nada você tá vendo outra. Sim, exatamente. Como assim aqui aparece a filha dele de um moleque que tem 10 anos? Nós meio que estamos no futuro, mas não é futuro, é o presente. Na verdade, é o futuro agora, mas vai ser o passado depois de um tempo. Você vai entender depois. A filha dele, Hipátia, que inclusive é bem inteligente. Eles conversam, mas logo voltamos pro que importa, que é a história. E como eu disse, isso de fazer dessa forma retira o espectador do filme. Você se pergunta, peraí, o que tá acontecendo? E acho que aí que tá o maior erro dele, e por isso que não vai captar tantas crianças. Porque as crianças, quando estão vendo, elas ficam perdidas no negócio. Elas ficam lá pra ver mesmo, perdidas. O cara tá caçando gnomos e é isso, e fica lá. Não aparece o filho do gnomo depois de uma entrevista falando alguma coisa aleatória. Enfim, vocês entenderam. O garoto voa pelos céus noturnos com seu recém-amigo, mas ele não toma jeito. Ele não supera seus medos. Eu tenho medo! E fecha os olhos para não ver o que está acontecendo enquanto eles estão voando, basicamente. O escuro percebe e resolve levar ele para base, assim, uma basezinha que eles têm. E somos apresentados a novos personagens que têm uma pequena relevância, mas que não é aquela coisa, não é um negócio absurdo. Eles estão aqui só para fazer o roteiro andar. Mas vale dar destaque para o sol, ou o dia, ou diurno, que é o camarada que traz a luz. Assim como o escuro traz a noite, o dia traz a luz. Os outros que são apresentados são os amigos do escuro, que são basicamente a tropa CLT. São as coisas da noite, entre muitas aspas, separadas por trabalhos. Porque tem as sonhos, que cuida do sonho das pessoas, os barulhos estranhos que acontecem à noite, aquele tec-tec que você ouve e pensa, é o demônio, é essa corna, e por aí vai. Tem uns outros lá também. Eles detestam a apresentação do garoto e falam que ele tá exagerando. E falam, cara, volta com esse menino não pode estar aqui, ele não pode estar dando as criaturas fantásticas, ele tem que voltar pra casa dele. Mas basta mais um pedido dele que os outros aceitam. O escuro fala, pô, deixa aí. Eles falam, não, devolver o garoto. Eles falam, pô, mas só um pouquinho. Bom, cara, eu acho que é suave. Então, Orion acompanha cada um em uma pequena esquete, uma pequena empreitada, fazendo seus afazeres. Mas o garoto ainda assim não supera seus medos. E aqui tá uma grande barriga do filme, porque é justamente para mostrar o trabalho deles, que eles fazem durante a noite. E é muito chato essa parte. Meu Deus do céu, que bagulho chato. Você tem que acompanhar o que eles estão fazendo, o que o sonho faz. Eu entendi pelo nome o que o sonho faz. Entendi pelo nome. Eles dão o nome, eles dão a explicação. O escuro fala pra ele, essa daqui é a Sonhos. Ela cuida do sonho das pessoas. Ora, quem diria? Óbvio. E depois é apresentado o que ela faz. Ela cuidando do sonho das pessoas. Então, tipo assim, é chato. Mas pelo menos aqui somos interrompidos de novo da história. Porque a Hipátia convence seu pai a dar um passeio noturno pela cidade. A gente pode sair pela noite que nem o Orion e o escuro. O que chega a ser até interessante, esse tipo de relação pai-filha, que aparece bastante no filme. E ela é bem consciente de que seu pai quer fazer ela perder o medo do escuro. Mas gosta da história, então dá corda pra ele continuar. Eles até atravessam ali uma avenida cheia de luzes, mostrando muitas aspas, Nova York da vida, que é um local cheio de letreiros, bem iluminado. Tem até um easter egg que o sol, que o luz aparece ali como um cara bronzeado, vendendo protetor solar, essas coisas. Temos até uma frase interessante, talvez filosófica, que um deles fala: as histórias que nos ajudam mesmo são as verdadeiras. As histórias que ajudam mesmo são as verdadeiras. E eles acabam parando no local de trabalho do seu pai, que é, olha só, um observatório galáctico. Que lindo! Sim, o cara já tem nome de constelação e ainda trabalha num observatório. O cara que se chamar Ferreira, então, pô, já vejo ele com um martelo, não nada, din, 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 espada. Ferreira. Enfim, a história principal volta e o Orion acaba convencendo todos os amigos do escuro a gostarem do dia. O moleque
passa ruim. E pior, faz o escuro se sentir tão mal que seu amigo fica... Seu amigo não, né? O menino virou inimigo nesse ponto. Fica disposto a desaparecer. Mas eu vou sentar aqui nessa coisa e esperar a luz do dia. Ninguém gosta de mim mesmo. Assim nos mostrando também que o filme não é só... É basicamente sobre o Orion, mas também não é só sobre ele, é sobre o escuro também. Que conseguimos ver claramente que esse personagem tem um complexo consigo mesmo de se achar inferior. Todos odeiam o escuro, preferem ter mais dias para poder fazer coisas no claro, ou tem medo do escuro. Ele alimenta essa visão dele de que as pessoas preferem o dia, preferem fazer as coisas na claridade, não gostam de dormir, tanto que se tivessem opção, as pessoas escolheriam, né, no caso de não precisar comer ou não precisar dormir, o que está de certa forma atrelado a ele, graças à coisa da noite, de que escolheriam a opção de não precisar dormir, ficando meio subentendido que ele é um agente do sono também ali, o que fomenta um grande complexo dentro de si. Até por isso dá pra ver que ele tenta se provar a um garoto qualquer aleatório, meio que querendo fazer o garoto gostar dele, como se fosse uma missão pessoal dele, uma coisa pra trabalhar o próprio complexo. Se eu conseguir convencer esse garoto que tem medo e odeia a escuridão, eu posso fazer isso com outras pessoas, já que ele é o extremo oposto. Então, muito depressivo, graças ao garoto ter virado os amigos dele contra ele, o escuro encara o dia, que até tenta avisar, né? Ele fala, cara, tô fazendo meu trabalho, sai daí, senão você vai morrer, sumir. Ele não fala morrer, né? Ele fala sumir, senão você vai sumir. Mas o escuro se mantém e ele some. O escuro morre e a história acaba. Eu não estou brincando. O Orion não sabe como terminar a história. É sério. A própria filha fica indignada. Ela fala, como assim? Que isso? Como assim? Você para a história no meio? O cara morre, é isso? E aqui, quem conseguiu superar tudo, né? E se entreteu com o filme, você pegou pelo pulo. O cara deu o golpe do século. E essa também é a estratégia dele. Ele quer que ela entrose na história. Ele não quer que ela seja apenas uma ouvinte, mas que faça parte também e comece a criar a partir dali. Além de várias metalinguagens, fica claro, até pelo jeito que os pais dele o criaram e o jeito que ele cria a Hypatia, que ele quer dar liberdade. Liberdade para que ela vá no passo dela, que ela mastigue as informações e supere seus próprios desafios, até mesmo com suas próprias histórias. Então ele lhe dá uma história incompleta mesmo, e ela logo a preenche. Então a partir daqui começamos a ver uma loucura, o filme fica louco. O filme fica... Infelizmente o filme fica bem desinteressante a partir desse ponto. Na verdade, pra muita gente, eu acredito, deve ter dropado aqui, porque fica muito louco. Eu ainda gosto dessa parte, mas devo dizer que não é qualquer um que vai gostar. Ela se introduz na história, sim, voltamos pra história do nada, e simplesmente aparece. Ah, você tá de brincadeira, né? Isso é sério? É sério. Não tô zoando. Ele para em cima de uma tartaruga voando numa praia e ela aparece lá. Ela tem a ideia de contar o poema dela pra ver se atrai os ex-amigos do escuro. E muitos podem dizer que é muito sem sentido, tipo assim, cara, como assim? O filme já me tirou e ainda quer me apresentar algo absurdo. Mas... ela é a contadora da história agora, não é mais o Orion. E ela tem que superar os próprios medos, tentando criar as próprias fábulas que a permitam externar seus medos e superá-los. No caso dela, falar em público e seu poema. Muito diferente com o Orion, que era mais atrelado à questão do escuro e o medo total de tudo. Ela faz um poema e os amigos do escuro aparecem. O que você esperava? Funciona, obviamente. Ela chega até a ter uma boa sacada, falando que sem a noite só há dia e as pessoas se sentem no Rio de Janeiro de tão quente. Tá muito quente, pelo amor de Deus. Para com isso, Sal. Escuro volte, pelo amor de Deus. A ideia é a seguinte, Escuro morreu. Vamos pegar ele de volta da memória do Orion através da lembrança de seu sonho e fazer assim com que ele reviva. Tem sentido? Não busque sentido nisso. É a mesma coisa que querer falar por que Darth Maul sobreviveu à queda lá no negócio. Porque o roteirista quis. Porque o boneco era maneiro, eles tiveram pena de matar e falaram, não morreu de queda.
Tá vivo, Pátia Caranguejo lá, mas tá vivo. É simplesmente porque o roteirista quer. E o roteirista é a Hipátia. Os amigos do escuro fazem o que eles mais sabem fazer de melhor e botam ele pra dormir. E eles enfrentam um buraco negro onde Orion e Hipátia enfrentam seus medos e acabam salvando o amigo escuro que logo começa a trabalhar. Escala 6x1 é foda. Eles salvam o dia, ou melhor, à noite, então voltam ao normal para a casa de Orion e as crianças se dão conta de um problema. Hipátia está no passado. O que eles fazem agora? Por que se preocupar com isso agora? Porque quem está contando a história decidiu, ou seja, roteirista, Hipátia. Mas isso gera uma discussão muito engraçadinha. Meus pais podiam adotar você. O quê? Não! E a mamãe? Parece que ela gostou de você. Não a sua, a minha mãe. E aqui a história degringola, faz sentido, mas me perde e consegue me recuperar apenas no final. Uma criança menor ainda que eles aparece e fala de viagem no tempo e que eles precisam voltar logo, senão umas criaturas roxas do espaço-tempo vão acabar com tudo e destruir o universo. Daí vira um negócio meio tirinho de raio laser, piu-piu, popô pra cá, giro, cambalhota, mas a Hipátia e esse garoto novo conseguem retornar para o tempo dela, aonde ele deixa ela ali na cama, ele leva ela de volta pro seu quarto no passado, vê o Orion ali mais velho e fala: nossa, você envelheceu, ele pra mim passou segundos, e o Tico, que é o nome desse rapaz, volta pro seu próprio tempo. Então pulamos pra Hipátia adulta, colocando seu filho pra dormir. E se você notou a mudança abrupta de um estilo mais radical, fica claro quem estava mestrando, ou melhor, contando a história. Sim, o Tico, o filho da Hipátia. E assim como antes, como o pai dela fez com ela deixa ele terminar a história sob o pretexto de que não sabia como terminar, dando uma de João Bobo. O garoto dorme e vemos Hipátia caminhar pela casa com fotos sobre os tantos anos de sua vida, onde aparece o Orion ali atrás cuidando dela e todos os seus feitos. O Orion está bem velhinho, sentado numa varanda aproveitando um livro, e eles conversam sobre o final que o filho dela deu à história. E nos é mostrado que Orion conseguiu se casar com a menina que ele tinha um crush. Nos é mostrado que ele foi sim na expedição com a turma aonde o amor deles começou. Eu nunca li o livro, então eu não posso tecer comentários sobre. Porém, aqui no filme, esses personagens têm uma pequena aprofundada, ou melhor, eles têm interesses diversos. Orion, apesar do seu nome de constelação, tem interesse por espaço. Hipátia, a filha dele, tem interesse por poesia, porque Hipátie, inclusive, é o nome de um poema do francês Charles Leconte de Lisle, que retrata a filósofa neoplatônica egípcia que viveu na antiguidade, de mesmo nome. Enquanto Tico tem interesse em sci-fi, em ação, mostrando a diversidade entre as 3 gerações. Esse filme me deu vontade de ler o livro, pois acredito ter muito mais coisas escondidas ali. Afinal, o livro deve ter muitas metalinguagens. Porém, a forma como é montado o filme tira o telespectador da imersão, apesar de apostar no diferente e ser uma coisa única desse filme. Não teve muitos holofotes e sua produção é bastante competente em todos os aspectos. Suas músicas são bem tímidas e intimistas, o que combina com a essência do próprio Orion criança. Orion e o escuro dá um sentimento daqueles que você não tem palavras para expressar, porque você não sabe se gostou, se detestou ou se intrigou por ele ser diferente e, de certa forma, único no seu meio. Por hoje é só. Muito obrigado que assistiu até aqui. Considere se inscrever no canal e dar um like. Isso me ajuda demais. E tchau!